Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos para ouvir a palavra do Senhor. E é mais um prazer meu, uma alegria poder estar novamente junto com você para esta transmissão da palavra de Deus. E eu queria pensar com você nesse momento algo muito importante na vida cristã, que é a prioridade que se dá à pessoa de Deus na vida da gente. Muita gente que perde o foco da vida cristã porque deixa de priorizar as coisas de Deus. Priorizar as coisas de Deus é priorizar o próprio Deus na vida da gente. Às vezes a gente vai falar de Deus, vai falar do Evangelho para algumas pessoas dizem assim, não, mas essas coisas eu não preciso, eu creio em Deus. Mas a forma daquela pessoa viver, a maneira como ela se porta, não traduz exatamente essa fala, né? Então, e isso se complica muito mais quando é na vida do crente. Quando o crente afirma sua fé, afirma ser um crente, mas a maneira como vive não condiz com esta fala. Então, eu queria pensar com você um texto da Palavra de Deus, eu vou ler com você nesse instante. Está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quais são as suas prioridades? O que você tem colocado como prioridade neste tempo? O que você tem feito dando a maior importância nesse momento? Não é? Nós estamos vivendo um momento muito estranho em que a gente teve de abrir mão de muitas coisas. Não é verdade? Abrir mão de trabalho, abrir mão de cultuar na igreja, no templo, abrir mão de várias coisas. De sair de casa, de passear, de viajar. Várias coisas nós tivemos de abrir mão. Em troca disso, o que nós temos colocado no lugar? Quais têm sido as suas prioridades? Na verdade, quando a gente fala de prioridade, o ideal seria dizer assim, qual tem sido a sua prioridade? Porque prioridade vem de primeiro. Então, o que está em primeiro lugar na sua vida? Se você me disser assim, é o meu relacionamento familiar, ótimo. Você pode me dizer assim, não, eu estou melhorando meu trabalho, ótimo. Mas se você me disser assim, é o meu relacionamento com Deus em primeiro lugar, eu vou dizer assim, muito ótimo, que bom que você esteja escolhendo esta prioridade na sua vida. Porque o apóstolo Paulo, ao dizer isso, ele está demonstrando aqui qual era a prioridade da sua vida, o seu relacionamento com Deus. Mas para a gente colocar Deus como prioritário na nossa vida, a gente tem que entender o que muitas vezes faz com que a gente deixe de priorizá-lo. O que nos afeta de forma que a gente deixa de priorizá-lo. Então, vamos pensar no seguinte. Comecemos a pensar em como o inimigo age para tirar a nossa prioridade de Deus. Como que ele tenta intervir ou interferir na nossa vida de forma que ele desvie nosso foco, ele consiga fazer isso. Três maneiras que o inimigo age na vida de um indivíduo. A primeira delas é como que ele possui uma pessoa. Não sei se você já teve a experiência de ver, de presenciar uma pessoa endemoniada. É horrível. O diabo ele toma a mente da pessoa de uma tal maneira, ele domina os sentidos daquela pessoa de uma tal maneira que ela fica completamente inconsciente e quem age é aquele demônio que está na pessoa. Então, essa é a situação, eu diria assim, mais grave, é quando o diabo de fato toma uma pessoa. E ele fez isso com alguém que seguia Jesus. Veja só, em Lucas 22:3 está escrito assim, entrou então Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes e que era um dos 12. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, ou seja, Judas ele perdeu toda a noção da razão e foi agir conforme os instintos malignos. Então isso é muito perigoso, imagina, um indivíduo se deixar dominar a tal ponto de perder toda a sua consciência em função do diabo.
Uma segunda maneira em que o inimigo age na vida das pessoas é como é que ele age quando ele tenta uma pessoa. Há muita gente que acha que a tentação é o pecado. Não, a tentação é a tentação. A tentação é a parte do diabo. O pecar é a parte do homem. Se você vai ceder ou não àquela tentação, essa é a parte humana. Agora, tentar, isso aí é exclusividade de Satanás, fazer isso na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida do crente. Então, veja como ele agiu desta maneira em Atos, capítulo 5, verso 3, diz assim: Disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então veja bem, Ananias não perdeu sentido, não perdeu razão, muito ao contrário, ele sentou com a sua esposa, eles confabularam ali como que eles iriam enganar os apóstolos. Mas por quê? Porque a palavra de Deus então diz assim que Satanás tomou os desejos de Ananias e Safira. E é assim que ele tenta as pessoas. Através das suas fraquezas, através das suas dominações pessoais e dos seus desejos, enfim. Satanás se apropria dessas coisas para tentar o cristão a perder o seu foco da sua comunhão com Deus. Cuidado. Cuidado para que você não esteja se deixando levar pelos seus desejos, pelas suas fraquezas, e com isso perdendo a sua prioridade, que é o seu relacionamento com Deus. Mas há uma terceira maneira de como Satanás pode agir na vida de um indivíduo. É quando ele oprime uma pessoa. Ele cria situações em volta da pessoa. Ele usa pessoas para atormentar, para tirar a paz, para tirar a alegria. E com isso as pessoas, crente, vão perdendo o seu foco, a sua prioridade das coisas de Deus. E começam a se prender ao problema, e começam a se prender a sentimentos ruins, do tipo, se alguém está me atormentando tanto, eu fico com raiva daquela pessoa, eu passo a odiar aquela pessoa, eu passo a desejar o mal daquela pessoa, enfim, eu estou perdendo o foco de Deus e estou me aplicando em outro foco que é desejar o mal de uma pessoa. Percebeu? Como que o inimigo ele pode, de várias maneiras, agir na vida de uma pessoa. E faz isso com o crente. Não pense que porque você é crente está imune a toda a tentação, a todas as investidas do inimigo. Muito ao contrário, ele vai fazer de tudo para derrubar você da sua fé. E o apóstolo Paulo, quando escreve essas palavras, eu posso todas as coisas, ele tinha plena consciência de que tudo que estava à sua volta, se ele quisesse, se ele simplesmente quisesse, ele poderia fazer. E é assim que a gente tem que olhar. Tudo que está à nossa volta, se a gente quiser, a gente pode fazer. E a gente vive hoje uma cultura chamada cultura do prazer, né? Que basta a pessoa dizer assim, se isso te faz bem, vai em frente. Só que as coisas não caminham bem por aí na vida do cristão. Porque o apóstolo ele vai completar uma coisa interessante. Ele diz assim, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm. Então há coisas que não cabem, não se encaixam na vida do cristão. Há coisas que não se encaixam com o caráter de um cristão. Há coisas que não batem bem com as palavras, com o pensamento, com a forma de agir da vida de um cristão. Perceba o seguinte, tudo posso. Isso é uma permissão de Deus. Deus nos permite todas as coisas? Ele coloca à nossa disposição todas as coisas. Mas nem tudo convém. Nem tudo convém é uma escolha minha. Eu preciso ter a sabedoria, eu preciso ter o que a gente chama de tino, né? A razão no lugar para definir o que eu posso, o que eu não posso, o que me convém e o que não convém. Não basta eu olhar para um lado e não ver ninguém e dizer assim, então eu posso fazer. Não. Eu preciso ter essa consciência. E se eu tiver o meu relacionamento com Deus em dia, então eu terei plena consciência do que eu posso e do que eu não posso, do que me convém e do que não convém. Tudo posso é um reconhecimento de liberdade. Né? Deus nos dotou de pessoas
livres, de liberdade. Mas nem tudo convém é o reconhecimento de que a minha liberdade ela tem um limite. Eu sou livre para ir até ali. Eu sou livre para fazer até ali. Eu sou livre para fazer até certo ponto. Mas, a partir dali, eu estarei cometendo erros graves. Então, a liberdade, muita gente diz assim, não, mas temos o livre-arbítrio, a gente pode escolher. A gente pode escolher conforme as nossas circunstâncias. A gente deve escolher conforme as nossas circunstâncias. Qual é a sua circunstância? Você professa uma fé no Senhor Jesus. Então, as suas escolhas precisam estar pautadas, precisam estar ali alinhadas com aquilo que Jesus diz que você pode ou que você não pode. Então, pense bem nisso. Qual tem sido a sua prioridade? O seu relacionamento com Deus? Muito ótimo. Porém, esse relacionamento está de fato condizente com a maneira como você está vivendo. Porque ao sairmos desse isolamento em que nós estamos vivendo, a gente vai sair cheio de vontade de fazer um monte de coisa. Mas esse monte de coisa estão alinhados com a palavra, estão alinhados com a vontade de Deus, estão alinhados com a sua escolha de ser um cristão fiel ao Senhor Jesus. Porque para Paulo, qualquer coisa que acontecia, poderia acontecer, está ótimo, mas se não estivesse alinhado com o propósito dele em servir a Jesus, ele descartava logo, ele tirava logo de direção, ele dizia, eu não posso perder esse foco. Então, para ele, tudo era muito importante. Eu posso qualquer coisa, mas o mais importante é que nem todas as coisas estarão agradando a Deus. É nisso que a gente tem que se focar. Se temos um relacionamento com Deus, temos que focar naquilo que lhe agrada, naquilo que vai honrá-lo, naquilo que vai fazer de nós crentes fiéis a Ele. Essa é a importância que você precisa dar como prioridade o seu relacionamento com Deus. Fazer de fato aquilo que lhe agrada. Então, não se deixe dominar. Essa foi a última palavra de Paulo. Eu posso qualquer coisa. Eu posso, mas nem tudo vai me dominar. Essas coisas não vão me dominar. Lembra que eu falei no início sobre dominação? Então, quando a gente consegue dominar as circunstâncias, dominar as situações, dominar as nossas escolhas, significa que Deus está em primeiro lugar. Que seja assim hoje, que seja assim sempre. Dentro da pandemia, pós uma pandemia, por toda a sua vida, que seja assim sempre. A prioridade seja Deus na sua vida, o seu relacionamento com Ele, a sua conduta diante dele. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa.